Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje traz algumas breves considerações introdutórias mesmo, a uma figura bastante polêmica do período colonial brasileiro, um dos maiores poetas de língua portuguesa do movimento barroco. Eu estou falando de Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra foi um advogado, além de poeta, nascido em Salvador no ano de 1636 e morto em 1696. Foi uma figura bastante polêmica, foi e é uma figura bastante polêmica. Não há dados precisos sobre sua biografia. Grande parte dos poemas que ele teria escrito não contém assinatura, não foram evidentemente publicados em vida. Então há assim uma série de interrogações que rondam a vida e a obra de Gregório de Matos. Ainda em vida, o Gregório de Matos foi acusado, principalmente pelos seus inimigos, de praticar plágio, pastiche do poeta espanhol Góngora. E isso lhe rendeu e rende ainda enormes discussões até os dias de hoje. Eu observo que há um trabalho bastante minucioso realizado pelo pesquisador João Carlos Teixeira Gomes, e nesse trabalho ele concluiu que o Gregório de Matos mostra-se mais identificado com a poesia de um outro espanhol, de Quevedo, que teria uma presença mais marcante em sua poesia do que a de Góngora. E esse fato ele é inusitado e já mostra a peculiaridade de Gregório de Matos, visto que o Góngora era um constante estímulo para a esmagadora maioria dos poetas da época. E o Gregório de Matos, na percepção, no estudo que ele desenvolveu, mostra que vai por um outro caminho. Eu saliento ainda, e esse pode ser um assunto para um outro vídeo, que o Gregório de Matos esteve aí no centro de um debate acirrado da nossa crítica literária, no centro de uma treta, né, diriam hoje. Isso porque o grande pesquisador Antônio Cândido, quando escreveu a sua formação da literatura brasileira, no final da década de 50, ele não colocou o Gregório de Matos nem o barroco na sua formação. E isso acabou gerando bastante controvérsia, e até que o poeta, professor, crítico Haroldo de Campos resolveu escrever um livro publicado em 1989 que se chama O Sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira. Então é um assunto interessante, curioso e que por si só daria aí para a gente discutir em uma outra ocasião. Por ora, eu saliento que Gregório de Matos foi o primeiro poeta brasileiro que teve um público efetivo e um público que ele documentalmente afetou. Né? Trata-se de um estilo e de uma prática poética, né, que muito embora, como eu disse, foi relegada à marginalidade, né, a marginalidade por causa dessa questão do suposto plágio, do suposto pastiche, por causa do tipo de poesia ácida, né, ele foi chamado de boca de brasa, de boca do inferno, quer dizer, uma poesia que muitas vezes se vale de palavrões, né, de termos não muito elevados, né? Então foi uma poesia relegada aí à marginalidade. Então, muito embora isso tenha acontecido, e ele só foi publicado cerca de 150 anos depois da sua morte, por exemplo, ele esteve presente, mesmo que de maneira discreta, na nossa literatura, né? E nesse sentido, importa a gente salientar que sob o nome Gregório de Matos, né, e mesmo que ele tenha eventualmente se apropriado de versos da tradição europeia, como os estudos eventualmente apontam, a história nos legou, por meio da poesia dele, um vigoroso painel poético do barroco e da sociedade colonial brasileira em processo de formação e afirmação, sem deixar ainda de tratar tematicamente das aspirações e das angústias do homem. Então, a poesia do Gregório de Matos deixa ver muito essas questões, quer dizer, além das questões humanas, né, que circulam aí o coração e a mente humanas, há todo um painel histórico, cultural, que ronda a sua poesia e que transparece por meio da sua poesia. Então, daí ela ser um trabalho que interessa não apenas
apenas à literatura, mas eventualmente a outras áreas do conhecimento também. O Gregório de Matos, ele estava inserido em um momento, né, século XVII, em um momento em que a sociedade brasileira estava sob forte jugo português e os direitos individuais, pouco ou nada, podiam contra o despotismo e o arbítrio. Sua sátira se manifesta como uma espécie de riso desestruturador, onipresente, capaz de problematizar as entranhas da consciência moral da época. E essa talvez seja a grande força da sua poesia. Mas, assim, é na sátira, né, que se manifesta o seu riso mais ácido, né, o seu riso mais popular, o orgiástico. É nela em que aparecem o linguajar da praça pública, as referências ao corpo, as zonas erógenas, a linguagem de baixo calão. Veja um exemplo. De 2 F's se compõe esta cidade, a meu ver, um furtar, outro foder. Veja, a gente está falando de um poeta que viveu no século XVII. Então você imagina, quer dizer, o impacto desse tipo de linguajar, desse tipo de poesia, quando a gente tem, ainda hoje, muita gente tem em mente essa coisa da arte como algo que cultua somente a linguagem elevada, o que é puro, o que está acima, né, de qualquer coisa que se aproxime da vulgaridade. Veja que interessante esses 3 versos, né? Esses 3 versos têm vários F's, né? De 2 F's se compõe esta cidade, a meu ver, um furtar, outro fuder. O F, ele é uma consoante fricativa. Ele é produzido, esse som, pela passagem do ar entre o lábio inferior contra os dentes superiores. E ele implica a sensação de algo que é cuspido. O som reiterado corrobora a sensação e os versos, por fim, incorporam o asco à realidade. Não é como se fosse uma cusparada impiedosa na cara do ouvinte ou do leitor, né? Então, depois você pode até fazer esse exercício de ler prestando bastante atenção nesses F's, quer dizer, então é como se ele estivesse mostrando um enjoo, né? Uma cusparada com relação a esses F's, né? Que compõem aí o ambiente. Então, e essas categorias, elas refletem uma leitura cômico-grotesco do mundo, né? E que acaba enfatizando uma realidade paralela àquela oficial, né? Aquela da história oficial. Olha outro exemplo. Valha-nos Deus o que custa, o que o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. É uma poesia que dessacraliza a aura de uma arte que sempre evoca algo longínquo, belo, elevado, único e, poderíamos dizer, ele instaura no cerne da sua poesia uma palavra transgressora que faz vir à tona os jogos de poder materializados por meio de uma linguagem que articula em si as contradições do seu tempo. É o que a gente vê no poema Neste Mundo é Mais Rico o que mais rapa. Se você depois quiser procurar esse poema na internet, você o encontra facilmente na íntegra. Ele é muito curioso, é muito interessante. Esse é o primeiro verso de um soneto. Neste mundo é mais rico que mais rapa. E ele mostra uma visão das relações humanas que são assim, descomprometidas com o poder estatal e eclesiástico vigente, o que acaba destronizando, digamos assim, né, o poder, agredindo o poder. Eu chamo a atenção para o segundo quarteto aqui. Olha só, mostra o patife da pobreza o mapa. Quem tem mãos de agarrar ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. Mais uma vez, os sons, lembra que eu já chamei a atenção para os sons do poema? Os sons se revelam poderosos na construção dos sentidos dos versos. Repleto de is, p's e r's, os versos evidenciam a agudez do patife e daquele que dinheiro tiver e apontam para o desajuste institucionalizado que rege as relações locais.
As rimas apa, epa, epa, apa, sonoras e abertas, e que afinal terminam todas em pá, deixam uma espécie de eco nos ouvidos do leitor ouvinte, como sonoras bofetadas no ar, e o impedem de ignorar as relações e valores distorcidos. Rimas nada delicadas ou de caráter elevado, elas expõem o burlesco, que nesse caso vale-se do poético, no que ele tem de mais corrosivo, estilhaços sonoros daquele mundo e que nos atingem em sentido amplo até os dias de hoje. Curioso, né? Você encontra a obra do Gregório de Matos na internet, dá uma olhadinha, você vai achar bem interessante. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.